Fala galera, quinta edição do Podcast Sem Padrão, hoje recebendo mais um personagem da cidade, Brás Rosas Neto, um símbolo do vôlei prudentino. É um prazer recebê-lo, Brás, seja bem-vindo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Cid, pelo convite e satisfação estar aqui com vocês. Vai ser um bate-papo bem legal. Cid Júnior, meu eterno companheiro no rádio e na TV e também no podcast. Tá tudo bem contigo? E aí, rolha de poço, um abraço pra você, um abraço pra todo mundo ligado aqui no Sem Padrão. Essa bagaça chegando à sua quinta edição. E olha que a gente achava que não ia passar da primeira, hein? Rapaz, eu imaginei que não fosse passar da primeira, sério. Ah, que coisa, já estamos na quinta edição. Satisfação em receber o Brás aqui. Esse daqui é um guerreiro do esporte brasileiro, hein? Guerreiro do esporte brasileiro. Sem dúvida nenhuma. Então, para começar, a gente tem que falar realmente do seu início no SESI, estudando, se apaixonando pelo vôlei, bem antes do vôlei profissional, né? Isso aí, Thiago. Minha formação esportiva começa no SESI, que você teve o prazer também de 9 anos lá. E a gente sabe o quanto foi importante ali, não só para nós, mas para outros alunos que passaram ali. Alguns viraram médicos, engenheiros. E assim, a gente teve uma escola muito boa e na parte esportiva também, uma potência. Eu tive a felicidade ali de descobrir não só o vôlei, porque eu praticava todos os esportes ali. Tive a oportunidade de ter grandes professores ali, grandes mestres. E eu acho que foi mais importante para eu ter esse primeiro contato. O meu pai sempre foi esportista, meu pai também jogou futebol aqui na cidade. Esse foi seu primeiro professor, né? Exatamente, foi o primeiro exemplo ali, então, minha família. Mas o SESI eu tenho um carinho muito grande por ter me proporcionado essa formação esportiva. Não posso deixar de falar o nome do Mané, nosso professor, do professor Eduardo Português, finado professor Cabrita. São pessoas ali que nos incentivarem. Eu falo isso porque hoje eu sou professor de educação física e é nesse trabalho que a gente vai descobrindo talentos, vai descobrindo atletas. Então, para mim, a minha iniciação aqui no SESI foi o que me deu essa base, essa sustentação para ter me tornado um atleta. Aí tem a transição, né, Cid, do vôlei como entretenimento, como brincadeira, para a parte profissional, competição. Como se deu isso aí? E é exatamente isso que eu ia perguntar, porque assim, na maioria das pessoas que praticam o esporte, 99,9% fica pelo caminho, porque não leva... muitas vezes não tem aptidão, muitas vezes não tem a dedicação que um atleta profissional precisa. Às vezes a família mesmo não deixa seguir. A família não apoia, exatamente. Tem uma série de circunstâncias. Mas quando é que virou a chave e falou assim, opa, acho que eu vou ser profissional nisso daqui, hein? Ô Cid, eu vou te falar que a minha história ela é um pouco... explicando assim, eu gostava de todo esporte. No SESI, eu praticava, além do vôlei, basquete, futebol, que é minha paixão, natação, atletismo. Então a gente tinha ali toda essa escola de poder nos proporcionar ali se descobrir. E, curiosamente, o voleibol era o esporte que eu menos apreciava. Mas a gente tinha uma turma ali muito bacana que tinha as viagens, os campeonatos regionais pelo SESI, campeonatos estaduais. E isso foi despertando aquele gosto. As pernas foram crescendo demais para o futebol, que era o que eu gostava. E também, infelizmente, eu não puxei o talento do meu pai. E eu fiquei entre vôlei e basquete. E ali eu falei, olha, eu ainda prefiro o basquete, mas... levado pelos amigos, a gente começou ali a treinar mais sério. Do SESI a gente passou para a extinta MEP. Também tem que fazer menção aqui ao professor Neco, lá do Paraná, que foi treinador nosso ali. Na época era o Feitosa também que dirigia a MEP? Não, acho que o Feitosa já não estava mais. Acho que o Feitosa já tinha saído. Mas professor Neco, que era o treinador do juvenil, professor Bezerra também, treinador aí muitos anos aí na cidade, voleibol também. Na verdade, essas são as lendas do vôlei de Prudente, Edu sabia? do vôlei, né? Edu Português, Bezerra, Marcelo Lorenzoni, esses são os verdadeiros batalhadores aí que construíram essa história do vôlei em Prudente. Então também tenho muito carinho, admiração, já trabalhei com alguns deles. Mas voltando um pouquinho, lembrando a minha história, do SESI a gente passa a treinar na MEP, na extinta MEP,
E mais ou menos assim, entrando no ensino médio, tinha que definir por um esporte. Não dava mais para levar, porque até a antiga 8ª série, praticava todos. E aí a gente foi se aperfeiçoando e eu meio seguindo os amigos, eu fui parar no vôlei. A gente passou um ano ali na AMEP e o Neco, professor, ele falou, olha, no começo do próximo ano tem uma peneira no Banespa, que na época era o maior time do o Brasil. maior clube do Brasil. O Banespa era vice-campeão mundial ali. Acho que tinha perdido no torneio na Itália, mas era vice-campeão mundial de vôlei, onde tinha ali já os grandes expoentes ali, Maurício, Marcelo Negrão, enfim. Montanaro jogava ainda. Peguei ainda o finzinho do Monta jogando. E tinha esse peneirão. E aí essa nossa turma de amigos, pô, vamos encarar. Vamos lá, a gente tá treinando, tá se dedicando. Por que não, né? Por que não? Ué. Por que sim, por que não, né? E para mim foi essa virada de chave muito rápida, porque não era uma coisa que eu tinha como objetivo, apesar de ser muito jovem, porque eu saí daqui recém-completado 15 anos, de 14 para 15. E o meu objetivo ali, na época eu estudava no Ângulo, era estudar, fazer medicina, certo? Seguir ali o rumo da minha família ali, todos os meus tios médicos, enfim. E eu pensava nisso, mas tinha essa veia esportiva, esse lado esportivo que também estava... Só não esperava que fosse acontecer de uma semana para outra. Então a gente fez essa peneira. Isso foi fevereiro de 1992. Janeiro ou fevereiro, acho que fevereiro. E nós fomos para São Paulo, foi uma história muito engraçada. Um amigo que eu tenho até hoje, Dirceu, japonês, que o pai dele levou a gente de Brasília Amarela. Mas peraí, ele chama Dirceu e é japonês? Exatamente. Eu não conheço nenhum japonês Dirceu. E tinha também um Monza na época. O Dirceu, que também depois se tornou jogador de vôlei também, craque. E a gente foi na Brasília cheia. Chegamos em São Paulo para peneira, eu lembro até hoje. Vocês cantaram Braço Novo? Vou ter que perguntar. Vocês cantaram Mamonas Assassinas? Não, porque não existia ainda, né? Ah, é verdade, foi depois. Mamonas foi em 94. Você é muito novo, Foi depois, Cid. é verdade, 94 verdade. Mamonas, né, Mas, mas hoje daria uma vontade, né? Nessa Brasília. Não tem como. Brasília Amarela eu pensei na hora também. Não tem jeito. Então, mas assim, foi uma história que foi engraçada. E a gente chegou, acho que, para fazer a inscrição no ginásio ali do Banespa, ali na Avenida Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. E a fila dava volta no quarteirão, mas o quarteirão lá não é igual o quarteirão aqui em Prudente. É aquele quarteirão de São Paulo que... Graúdo. Cara, mas a gente vai... E a gente ficou tipo uma manhã na fila para entrar no ginásio para fazer a inscrição. E a arquibancada toda tomada de gente. Na época era uma atração muito grande essa peneira do Banespa. E vamos encarar. Então a gente passou ali, se eu não me engano, tem certas coisas que eu não vou lembrar certinho, mas eu acho que foi de segunda a sexta, ou de terça a sexta. E a cada dia ia limando 90%. Certo? Você acreditava? Eu não tenho como te falar, porque assim, eu fui numa situação tão tranquila. Vou te contar a história real, Thiago. Eu fui porque o japonês falou assim, ó, a gente vai... Não era o seu sonho. A gente faz o teste, mas aí se não der certo, a gente vai pra praia, passar o fim de semana na praia. Beleza. E o pensamento... Vamos pra praia, né? Vamos pra praia também, né? E acabou que foi indo e chegou no último dia... já tinha ali mais ou menos acho que sobraram uns 30 atletas. Se eu não me engano, eu não vou lembrar de números na época ali, mas era coisa de 9 mil que passaram durante a semana. Caramba. Gente do Brasil inteiro, certo? Gente que vinha com mala lá do Nordeste, do Norte, todo mundo buscando o sonho de ser jogador de vôlei. E você esperando a praia.
Na verdade, a praia foi um incentivo também para estar indo, mas logicamente que... Mas Banespa era a claro era o que sonho, era. né, para quem amava vôlei. Sim. Mas eu não posso falar que assim eu criava uma expectativa muito grande ou de ser um atleta ou de passar nessa peneira. Eu simplesmente fui. E quando as coisas foram acontecendo, você passa o primeiro dia, segundo dia, e eu lembro que ficou eu e o Dirceu. O Dirceu ficou até o último dia também. E no último dia a gente fez uma parte coletiva ali. E aí é todo mundo voando, querendo mostrar serviço. E terminou o jogo. Devia ter mais ou menos por aí, uns 30. Né? Que a gente já estava ali. O treinador na época que estava ali comandando junto com os assistentes ali, que depois foi meu treinador, que é o Luizinho Pereira, ele meio que separou, você para cá, você para lá, você para cá, aí vocês que estão desse lado aqui vai entrando naquela sala ali. E aí eu entrei na sala com mais acho que uns 10, não passou mais do que isso. E já estava o supervisor esperando. Parabéns, vocês foram aprovados na peneira do vôlei Banespa. Vocês vão passar a fazer parte da categoria infanto-juvenil do Esporte Clube Banespa. Vocês vão ter um dia útil, segunda-feira, para tirar documento, transferência escolar, terça-feira, 8 horas da manhã, aqui com o pai ou responsável e roupa de cama. Rapaz do céu. isso que eu falo que é uma virada da noite pro dia, hein? Pois é. E antes da gente falar sobre essa história linda que você construiu no Banespa, deixa eu falar dos patrocinadores, né, Cid? Esse também é lindo, importante, né? O Tuterata Marmitex, da minha amiga Renata, lá na Paulo Marcondes, 1154. Mais de 10 opções diárias para você. Na Paulo Marcondes, 1154. Você pode pedir pelo 98192-2535. Quem também nos apoia é o restaurante Santa Maria, do meu amigo Luiz, da dona Silvana, lá na rua Santa Maria, 333, na Vila Formosa, gente. Ó, o telefone é o 3221-6615, o WhatsApp 988096358. Você pode comer no local ou fazer o seu pedido. Quartas e sábados tem aquela suculenta feijoada. Falo também de Danilo Espetinhos, meu amigo Danilo, que tá bombando, hein? Com a super promoção, 4 espetinhos por R$20, carne, cafta, frango, panceta, linguiça, coração, queijo, pão de alho e muito mais. JK 13.080. É o Danilo Espetinhos, cada dia melhor. Falo também da água de coco deliciosa, lá na entrada do Mufato Max Atacadista, do meu amigo alemão, ali no Jardim Eldorado, né? Na Salim Faramaluf 170, na entrada do mercado, tem água de coco geladinha, uma delícia, 100% natural. Você que ainda não experimentou, tá perdendo, hein? Falo também de New Box. Alô, Alex, New Box, que faz um trabalho sensacional em Presidente Prudente. Essa parte de vidraçaria, né, para sua casa, sua empresa, é New Box, que fica na Comendador Alberto Bonfilioli, 2820, no Jardim Santa Fé. WhatsApp 997730907. Cafeteria Duo Coffee, com bolos, tortas, salgados, bebidas deliciosas. Fica na José Bom Giovanni 445. Viva essa sensação maravilhosa na Duo Coffee. Uma delícia. Assistec, quebrou o seu celular? Leva lá que o Gustavo vai consertar para você. Todo tipo de celular, iPhone, lá na Siqueira Campus 523. Siqueira Campus 523. WhatsApp 996644085. Assistec, também com muita tradição em Prudente. Agora, você que busca produtos eletrônicos, você encontra na Made in China, do meu amigo Eduardo, na Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. Tem de tudo em produtos eletrônicos, elas também consertam o seu aparelho, tem bebidas, perfumes, balança digital e muito mais. Rui Barbosa, número 91, no calçadão da Vila Romana. Falo do Robertinho Lanches também, meu amigo palmeirense de cabeça quente. Foi mal, Robertinho, mas o tricolor tá voando. Super promoção, 2x tudo, R$ 37,99. 2x tudo, R$ 37,99 é com Robertinho Lanches. WhatsApp 996347221. Falo também do bailão da ABB, da minha amiga Camila Ceribelli. Na próxima sexta, explosão do bailão, lá na Joaquim Constantino, 3.981. Toda sexta, a partir das 22
22 horas. Catuce Confecções também conosco, da minha amiga Grazi, procurando uma empresa para fazer o seu uniforme. Gente, Catuce Confecções, fica lá no Parque do Povo, na Avenida 11 de Maio, 125A. A Grazi faz um trabalho também sensacional, né? 99742-4980, Catuce Confecções. Água Mineral Santinês, simplesmente gostosa. Um abraço para o Fernando Moura. Marx Printer, assistência técnica, manutenção, aluguel de multifuncionais, impressoras de qualidade na Marx Printer, na Avenida José Pérez Vargas, número 75, no Novo Prudentino, 99114-9089. Flávio Vilela, instalação, limpeza e manutenção de climatizadores é com Flavinho, 99625-0461. Espetinho da Bárbara, cada dia melhor, hein, Bárbara? Com cerveja gelada, espetinhos variados, música ao vivo. Augustinho da Silva, 206, no João Domingos Neto. Buffet Lúcius Festas, precisou de cozinheiro de qualidade, churrasqueira, a equipe completa, seu evento, aniversário, casamento, bodas. Lúcius Festas é o buffet do momento com meu amigo Joaquim, 99800-3975. Casa de Carnes Nelore de Ouro, do Márcio São Paulino, espetinhos diversos, carne fresquinha na Paulo Marcondes, 636. Fone, diz que a entrega às 3221-3405. Falo também em nome de Climacar, ar-condicionado e mecânica em geral, é Climacar, na Hugo Miele 446. Um abraço para o meu amigo Leandro Leonardo, 3906-6132. Centro de Fraturas e Ortopedia São Lucas, na Washington Luiz, 955, os melhores ortopedistas e traumatologistas de Prudente região. Center Car Mecânica, alô Leonel, alô Leandro, Avenida São Paulo 381, 3221-7921, há mais de 20 anos atendendo bem você, seu carro, sua moto e muito mais. Falo também do Grupo Atual Financeiro. Tá com problema financeiro? Fala com o Renato Soares, 996-398126, ele vai te ajudar. Para sua festa fantasia, Rose Modas, alugue a sua, 99687-5032. Boutique do Carimbo, carimbos, cartões, folhetos, imãs, bottoms, lá com o Breno, a Boutique do Carimbo, que fica na Feliz Tarabai, 792, WhatsApp 3222-2078. E finaliza esse primeiro bloco com o despachante Júpiter, do meu amigo Peter Fogueteiro, serviços realizados com rapidez e eficiência, na Coronel Albino 412, no Jardim Aviação, fone 3222-1163. Braz, aprovação, super complicada, difícil, disputada, e essa história no Banespa foi longa, né? Foi longa, foram praticamente 10 anos ali, né? Então, durante esses 10 anos, foi a minha formação como atleta, como profissional, como pessoa, porque eu fui muito novo, né, Thiago? Então, você imagina, 15 anos, sair daqui do sertão e para morar sozinho. Uma selva de pedra. Exatamente. Não é só questão esportiva. E a saudade da família? Não, então, isso foi uma coisa que foi muito complicado na época, justamente por ter essa virada de chave muito rápida e inesperada. Então, o grande incentivador foi o meu pai, que ele sempre me incentivou. E olha uma curiosidade, Thiago. Eu joguei final de Superliga, eu joguei vários campeonatos brasileiros fora. E o primeiro jogo que o meu pai foi me assistir foi aqui em Prudente, no Tênis Clube. Foi um amistoso que nós fizemos, eu não lembro se foi em 2001, contra uma seleção sul-americana, que a gente estava em preparação, eles também aqui em Prudente. Até na época o Montanaro era o gerente, falou, nós vamos jogar lá na tua terra. Eu falei, opa, então meu pai vai. Mas chegou atrasado ainda. Certo? É o final da sua passagem pelo Banespa, né? No final. Foi um amistoso que teve no tênis e ali o meu pai foi me assistir. Ele sempre foi um incentivador de longe. Então ele sempre me apoiou, sempre esteve por trás ali, mas ele não era aquele cara que ia no jogo, ia torcer, apesar que os jogos na época passavam na Sport TV e era TV a cabo ainda na época. E ele assinava a TV a cabo só para ter Sport TV para acompanhar os meus jogos ali. E já a minha mãe foi um período muito difícil para ela. A minha mãe adoeceu. A minha mãe, ela... Achei muito difícil, né? Para uma mãe ver um filho novo. Mas graças a Deus ela me sustentou bastante ali também com a fé dela, em oração, sempre me ajudando nos momentos difíceis, porque a aprovação é uma coisa, depois é que vem a dificuldade, depois é que a ficha cai.
Porque aí você passa a se dedicar de uma forma quase integral ao esporte. É depois que separa os homens dos meninos, não é verdade? É mais ou menos isso. Então, o primeiro ano foi um ano de muita dificuldade, onde a verdade é que eu quase desisti no meio do ano. E eu lembro que nessa minha... quando eu alternei esse momento que estava muito difícil, a minha mãe falou, vem que eu te recebo de braços abertos. O meu pai falou assim, eu fui lá em São Paulo, que o meu pai assinou um contrato, porque era tudo muito profissional. O Banespa é um clube assim, acima... Aliás, o vôlei sempre foi um esporte Organizado, muito né? organizado, Sim. muito profissional. Principalmente os clubes formadores ali de São Paulo, Minas. Então, como eram clubes formadores de atleta, tinha toda essa... Então, meu pai assinou a documentação, tudo, e aí meu pai me lembrou. Ele falou, eu fui lá, inclusive foi com... Eu não lembro quem foi... Não, Montanaro foi depois, que ele foi gerente ali do vôlei adulto. Mas nesse primeiro momento, foi tudo certinho. Meu pai falou, eu fui lá e assinei um compromisso onde você ia permanecer por 1 ano com estudo, assistência médica, piriri, pororó, e você ia ficar lá alojado lá dentro. A gente morava num alojamento dentro do clube. Bom, Braço? O alojamento é bom, Cid? Não. É por isso que eu quero saber O daquela grande- época não, como era. A gente tinha, assim, totalmente seguro porque era dentro do clube. A gente tinha muito rigor ali. Para São Paulo já é o... Sim, mas tinha uma época ali que tinha uma galera. Tinha, assim, mais ou menos uns 15 na Mas casa. assim, bom que eu me refiro, não faltava nada. De modo algum. Porque hoje a gente vê situações, principalmente no futebol, de Cara, pessoas passando necessidade e eu tudo lembro mais. do restaurante do Banespa, eu lembro do clube onde a gente morava ali dentro. A casa era uma casa simples, mas com todo o necessário, certo? Lavanderia para você lavar sua roupa, deixava a roupa, pegava limpa. Alimentação, escola, que era uma exigência deles, Legal. tá? Apesar que a gente, patinava um pouco, porque você dividia essa rotina de atleta já e a parte de estudos. Mas isso aí, graças a Deus, também, para quem estudou no SESI, naquela época a gente tinha uma base muito boa de estudo. Eu sempre fui um aluno mediano para bom, então depois fiz a primeira série do ensino médio no ângulo aqui, que me deu uma base muito boa também. Então eu fui e eu estudei, eu fiz a segunda série lá em um colégio particular, porque era um colégio que cedia bolsas para o Banespa e a gente jogava por esse colégio. Não sei se vocês vão recordar, e isso é uma coisa mais de São Paulo lá, que era a famosa Copa da NAP, na época, que revelava muitos talentos esportivos. Então, muitos jogadores, campeões olímpicos, passaram pela Copa da NAP. Então, essa escola, ela tinha os atletas do Banespa, de outros clubes também, para jogar, dava a bolsa, e a gente tinha essa meta de não descuidar da escola, mas o treinamento já era uma coisa ali. Era vôlei 24 horas por dia, porque a gente acordava de manhã, ia para a escola, voltava, tinha o treinamento à tarde, parte física, toda a situação. E à noite a gente tinha o privilégio de ficar assistindo o treinamento do adulto. Então aí você via Tandy, Marcelo Negrão, Maurício. Aprendia bem ali. Exatamente, a gente ficava vendo. Aí você chegou Certo. no ano que o Brasil ganhou as Olimpíadas, em Barcelona. 92, Pô, que foi aquele... e o Aí explosão explodiu de do vez. vôlei. Aí... E o que você está falando, a rotina do atleta de vôlei é complicado, porque o cara treina de manhã, às vezes treina à tarde. Não é às vezes não. Treina Sempre, bem né? mais que o futebol, né? O vôlei, eu vou te explicar, Cid. A gente... a rotina do vôlei... O vôlei, principalmente depois que passou a regra nova com o líbero e a pontuação corrida, porque antigamente para você fazer um set de um jogo vantagem. equilibrado, eu joguei 7 de 1h10. 7. Caramba. Era. Por quê? Bom, erra o saque, vantagem do outro lado. Ninguém marca ponto. Erra aqui, vantagem do outro lado. Forçava-se muito o saque, errava-se muito. O ponto era só quando você sacava, Ponto né? só quando você sacava. Se eu não me engano, acho que eu joguei jogos de mais de 4 horas. 4 horas e 40 minutos. Até pra televisão era muito complicado esse formato. Exatamente. Isso foi mais uma eu acho que foi por uma causa coisa da TV. da televisão. Enfim, então depois, nessa época, a gente tinha que ter preparo físico de atleta de futebol. Bem lembrando. Por quê? Porque o jogo durava muito, era muito cansativo.
O vôlei é um esporte explosivo. O rally de um masculino é papum, a bola tá no chão, ou então dá um amortecido, um bloqueio. Mas é rápido. E só que o que acontece? O jogo demorava muito. Então a gente corria muito, fazia o preparo físico muito. Hoje o preparo físico do vôlei ele é mais voltado o quê? Para força pura, musculação e explosão. Você não tem tanto a parte aeróbica, você ganha treinando em quadra. Certo? Logicamente, tem várias outras situações ali que vão ajudar nesse ganho de preparo físico, mas antigamente, por tudo isso, inclusive o desgaste era muito maior. Hoje a gente vê atletas aí jogando e bem com quase 40 anos, mas o pessoal que passou um pouquinho disso, que pegou mais antigo lá, muita gente aposentou com 30. Seria impossível naquela época essa galera jogar. Não, mas Sim, eu faço essa hoje comparação porque o cara mais... joga num dia, no outro tá jogando de novo. Então, aí que eu vou chegar para também. você. O vôlei é um jogo hoje, ele vai durar 2h30. Um jogo muito longo, 2h40, um pouquinho mais, um pouquinho menos. E você treina no outro dia. Aliás, depois você do treina jogo, 2 vezes por dia. O vôlei a gente tem uma rotina de treinamento mais técnico e parte física de manhã e à tarde mais a parte tática e coletiva. Tá? Inclusive, no dia do jogo, você vai para o ginásio fazer uma movimentação. A gente fala que muitas vezes depois do jogo também, né? Tirar Pra o colchão das soltar a costas. musculatura. Isso, Depois vai do fazer jogo um não tem saque também? passe, um treino. Depois do jogo, Em Thiago, algumas situações? algumas situações, mas a gente não vivenciou muito isso, não. Mas, então você treina bastante. Mas hoje é tudo, sabe, a gente... Por isso que eu falo, vôlei é um esporte muito organizado, muito profissional. A gente tem pessoas que trabalham com vôlei hoje que são estudiosos, preparadores. Eu tive a grande oportunidade de passar na mão de preparadores físicos excelentes desde o começo da minha carreira, certo? Técnicos, treinadores, então, que estudam bastante, porque o vôlei é um jogo muito tático. O vôlei é um xadrez. Certo? E é gostoso para narrar, viu? Então, olha, essa experiência eu deixo para vocês. Eu vou falar que é uma delícia, cara. Eu adoro narrar vôlei. Então, mas tudo isso influencia no esporte. Eu não tenho vergonha de falar, eu não acompanho muito hoje o voleibol, mas a gente tem toda essa lembrança e foi onde eu passei ali quase 20 anos, 17 como profissional, a partir dessa peneira aí que acabou mudando muita coisa. Então, só voltando, primeiro ano muito difícil, quase desistindo. Minha mãe, filho, volta, meu pai não, meu compromisso é até o final do ano. Se você quiser voltar no final do ano, eu te recebo de braços abertos. Se você voltar agora no meio do ano, meu pai foi um pouco duro nessa situação. E eu aprendi muito isso com ele de palavra. Ele falou, eu assinei esse contrato, você entra naquela porta, eu saio na outra. Eu falei, mãe, aguenta aí que eu vou ficar mais 6 meses aqui. Não, aqui. aquilo me fortaleceu. Sim. Era preciso, certo? Né, que ele agisse dessa maneira. Então, quando eu falo que meu pai foi o meu grande incentivador, foi o cara que, sem ir assistir um jogo meu em São Paulo, ele me deu todo o apoio necessário. Ele estava presente. Exatamente. Então, daqui a pouco a gente fala sobre seleção brasileira. Muita gente não sabe, mas o Braz foi o melhor bloqueador do mundo. Quantos prudentinos podem dizer que foram melhores do mundo? Em qualquer coisa, né? Em qualquer coisa. Me fala, vem na tua cabeça? Você já foi melhor em alguma coisa na sua vida? Melhor do mundo? Não, melhor em qualquer coisa. Melhor, só acho que eu sou melhor namorado. Vai pro Eu sou inferno. romântico. Faz a propaganda aí, vai. Cardiologista Dr. Rosas Júnior, o seu coração em boas mãos. Aliás, é o nosso próximo entrevistado, hein? Dr. Rosas Júnior vai ter uma variedade enorme de assuntos com esse São Paulinaço na Washington Luiz 362. Aliás, o Brás também é tricolor. 3222-1788. Mercado Nossa Casa. Alô, Alisson Fernando, esse casal maravilhoso. Lá você tem açougue, sacolão, a padaria que é uma beleza, doces deliciosos, assados aos domingos. Fica na Rua Serata Donzelli Bom Giovanni 649, no Novo Bom Giovanni. Ursinho Lanches, do meu amigo Douglas, são 2, né? Na Avenida Brasil, número 500, e Poeta César Cava, número 15, lá no Jardim Maracanã. Que lanche gostoso, hein? 99697-3416. É o lanche que vem aí arrebatando corações. Madeireira Trevo, madeira tratada, toda a preocupação ambiental, né, Luiz? Né, Ricardo? Telhas, tijolos, cimento, materiais para construção, fotovoltaico. Madeireira Trevo, na Alberto Bonfilioli.
460 no Jardim Itaipu, em frente ao posto Green. Telefone 3909-3018. Falo também da Raposo Pneus, da minha amiga Ana Cláudia. Recalchutagem, reforço de pneus agrícolas, toda a linha pesada, né? Revenda de pneus, câmara de ar. Raposo Pneus, na Ângelo Calabreta, número 70, na Vila Aristarcho. Fone 3222-4320. Psicóloga Amanda Volpato. Saúde mental, gente, é fundamental, né? E a Amanda Volpato é uma ótima profissional. Washington Luiz, 1249. WhatsApp 997890990. Falo também do Centro Esportivo Tá na Área. Lá você pode fazer a alocação do seu Campo Society. Tem a escola de futebol também, que tá bombando, né? GW Soccer. Avenida Ítaro Koyanagi, 1295 no Iguaçu. Um abraço pro Ivandro. Aluguel de Campo Society, escola é no Centro Esportivo Tá na Área. Também referência em Prudente, 99799-9829. Construjac, materiais para construção em geral, é com a minha amiga Janaína, areia e pedra ensacada e muito mais. JK 4963, no Novo Bom Giovanni. Fone Zap 3906-5046. Mercado e Açougue Imperial. Alô, Valcira, alô, Anderson. Tem água mineral, gás de cozinha, carne fresquinha, bebida geladinha. Rua Denúncio David 436, WhatsApp 3907-1445. Boscoli Funilaria e Pintura. Alô, Eber Boscoli, de segunda a sexta, das 8 às 18. Restauração de carros nacionais e importados é na Boscoli, Prudente de Moraes, 1432. WhatsApp 99771-8027. JC Motores, do Adriano. Oficina e Centro Automotivo, mecânica em geral, na Joaquim Constantino 1450. Faça o seu orçamento lá, 3222-4661. Marques Autopeças, peças novas e usadas, com meu amigo Wesley, William, para o seu carro, caminhonete, picape, van. Lá eles têm farol, lanternas, para-choques, latarias, acessórios e muito mais. Avenida Brasil 3137, WhatsApp 997559475 e o 3928-3100. Falo também de MG, móveis planejados, pintura, reforma, é com a galera da MG, perfil em alumínio, linha moveleira, com a Samara, com José Carlos, com o Leandro, JK 4487, 997267509. Quantos bons patrocinadores, né? Graças a Deus, todos apoiando aí o Sem Padrão. Ponto Acústico, tudo que você precisa para o sucesso do seu evento. Microfone, palco, banheiro químico e muito mais é com o Ponto Acústico. A sede do Ponto Acústico, Heitor Graça, número 39, na Vila Industrial. Fone 3221-1882. Alfa Contabilidade e Consultoria Tributária, Coronel Marcondes, 415 na Vila Maristela, 3222-7488. Falo também da Nova Conveniência, conveniência do meu amigo Juninho, hein? Toda a parte de tabacaria, bebidas, tem gelo, tem carvão, Avenida Maria Guevara Branco, 108, em frente ao Campo do Brasil Novo, é Nova Conveniência. Falo também do Salão de Beleza Silvana Bonfim. Agende o seu horário, você mulher de bom gosto, corte, escova, hidratação, tintura, reflexo e muito mais na José Escobosa, número 21, no Jardim Itapura. WhatsApp 99735-2842. Cafeteria Parque Coffee, também da minha amiga Aline. Cada delícia, hein, Aline? Parabéns, cada dia melhor, hein? Tem delivery 991009002. 14 de setembro, 1304. Passa lá para tomar aquele cappuccino, aquele salgado gostoso, aquele bolo maravilhoso. Terapeuta integrativa Érica Rocha, ela que trabalha com a parte de constelação familiar. É uma profissional sensacional em Prudente. Agende o seu horário com a terapeuta integrativa Érica Rocha no 98822-7021. Falo também de Toledo Instalações. Tá, Toledo Instalações, olha só, gente. É o Júnior Toledo, eletricista, trabalha com ventilador, quadro de distribuição, chuveiro, iluminação, tomadas, ar-condicionado, energia fotovoltaica. WhatsApp do homem, 99705-9581. Prudentelhas, telhado de telha portuguesa branca resinada. Eles que fazem um trabalho sensacional também com telhas, telhados, tem churrasqueira. É na Prudentelhas, na Celestino José Figueiredo, 249. Uma referência também, Presidente Prudente, em toda a região. 3222-2545. Academia Bela Forma, que fica lá em Presidente Bernardes, do meu amigo Denis, que foi atleta profissional. O telefone é o 3262-6020. 3262-6020. Coronel Manuel Roberto Barbosa, 904. Pilates, que ajuda na consciência corporal, no fortalecimento dos músculos posturais, é com a Academia Bela Forma. Espetinhos da Gi também,
que tem mais de 20 espetinhos lá. Tem música ao vivo, na Avenida Brasil 208, lá no Posto Pascoal, com a minha amiga Queria só uns Gislaine. 3 agora, viu? Ai, rapaz, nem Na fala fome que que eu gordinho tô. sofre, viu? E para finalizar, gente, os últimos aqui patrocinadores, o Dr. Leandro Rodrigues, cirurgião dentista, clínica geral, implantes dentários, odontologia estética, próteses fixas, é com o Leandro Rodrigues, super bem localizado na Dr. Gurgel, 297, WhatsApp 99737-6364. Tem a Royal Park Moda Masculina, na José Bom Giovanni 445, também para você, homem que gosta de se vestir bem. Tem o Lava Rápido do meu amigo Jadilson Paraíba. O homem busca e leva seu carro. Trabalha até de domingo, Jadilson. Esse é trabalhador. Por isso que tá ficando rico, né, Jadilson? 11 de maio, 1555, 997499098. Alexandre Fredes e Mudanças, entregando com compromisso e competência a sua mercadoria, fazendo a sua mudança. Entre em contato, faça lá um orçamento super barateiro. Faz o Brasil inteiro, Alexandre. 99701-0372. Tem o hot dog do Gordinho, que é o hot dog do momento. Eu já comi uns 10 já, desde que eu fechei a propaganda. De uma vez só, inclusive. Não, nem tanto. Avenida Antônio Assis de Carvalho, 178, no Novo Bom Giovanni. Bar do Nenê. A galera se reúne lá no Bar do Nenê para acompanhar o Sem Padrão, hein? Gurgel 349 com cerveja gelada, com uma esfirra que, ó, é sensacional. De segunda a sexta até às 21 e aos sábados até às 19 horas. Souza Ar-Condicionado nesse calor, então, hein? Procure Souza Ar-Condicionado, vendas, instalação, manutenção, higienização e ar-condicionado. WhatsApp 99617-7876. Clube Oeste de Tênis de Mesa, Rua Doutor Albertino Sobrado 789 no Bom Giovanni. Faça uma aula experimental lá com o Gil, o melhor do Brasil, né, Gil? 991-239558. Gilberto Lopes é fera. Pingo Mágico, um produto que limpa seu chão, piso, que limpa a churrasqueira, a chapa, o carro, o ar-condicionado e muito mais. Está em todo o Brasil e é um produto de Prudente. Afonso's Lanches, do meu amigo Mi, mais de 20 anos de tradição lá no São Judas, na Visconde de Barbacena, número 4, 996198776. Tem também o lanche do meu amigo Luanzinho, lanche do Luan, Avenida na Jacinta 106, a noite inteira aberto para você. É o lanche dos boêmios, como eu costumo dizer. 988-134851. E finalizo com o Will Inox, qualidade em instalações comerciais e residenciais, soluções em aço inoxidável, Will Inox, Joaquim Constantino 829. Faça o orçamento 99197-9748. Ô, Gordo, Oi. você poderia me realizar um sonho? Depende. Me dá um pingo mágico que eu quero pingar na sua careca e dar aquela lustrada pra ver como que fica. Rapaz, você sabe que eu tava vendo um podcast hoje, acho que uma sexóloga falando que as mulheres gostam também do careca. Que há um preconceito, negócio de careca, mas tem vários carecas charmosos. Não, mas eu tô falando pra dar uma O lustrada, duro é vai ser ficar bonito. um cabeludo bobão igual você. Porque aí não adianta. É, né? mas o duro você que... é até bonitinho, mas Não, você é tão babaca. Mas o duro é que você, além de careca, é gordo e feio, velho. Mas a feiura Então tá na não mente. tem jeito. A mulher. Por exemplo, eu sou um gordelícia, você não é. A minha namorada fala que eu sou. Mas vamos ao que interessa? O braço tá ficando Não, o melhor constrangido bloqueador aqui. do mundo aqui, a gente falando essas Isso é besteiras. Gente, porcaria. perdão a todos. Desculpa, viu, Braz? Os, É que olha, cê- até trombei. esse cara aqui. me tira do sério. Ele me tira do sério. Deixa que na rádio eu me vingo. Sem Padrão, você que ainda não se inscreveu, se inscreva, curta, compartilhe, né, gordão? Porque o Sem Padrão veio realmente pra causar. Melhor bloqueio do mundo. Como se deu essa situação aí? Olha, isso foi já no segundo ano que eu estava já em São Paulo. O primeiro ano foi essa dificuldade, o segundo semestre... Já era categoria consegui- júnior. Categoria infanto-juvenil na época, que era até 17 anos, se eu não me engano. E eu tinha 15. E eu comecei ali a me destacar, sem pretensão nenhuma, mas porque a gente já tinha atletas ali já que faziam parte do plantel e eu comecei a me destacar e de repente eu virei titular da equipe. De repente eu estava jogando muito bem e esse foi o primeiro ano. E aí termina-se o ano escolar também, eu vim para Prudente, O nas que você férias. falou com seu pai depois que terminou o ano? Eu fiquei curioso Olha, nessa é, parte aí. Desistiu de época, voltar, né? Não, porque já no decorrer do segundo semestre eu fui me estabilizando, então essa preocupação terminou e sinceramente a gente não conversou mais nada, porque Nem precisava, eu né? estava a fim de férias, descansar, e as minhas férias sempre foram no mato, no sítio. Eu estava doido para vir para Prudente e eu vim e passei as férias ali tudo. Tinha data de reapresentação no final de janeiro, começo de fevereiro também, quando começa o ano escolar. E aí eu voltei para toda essa rotina, já ali no segundo ano na equipe infanto-juvenil. E teve uma convocação para a Seleção Paulista nesse ano. E essa convocação,
O treinador, coincidentemente, era o treinador do Banespa. E ele falou, eu vou te levar. E ali a gente, na época, tinha atletas ali da Pirelli, do Paulistano, do Pinheiros, grandes clubes ali de São Paulo. Acabei também indo, me destacando. E foi uma progressão assim rápida, porque no Campeonato Brasileiro ali de seleções a gente foi campeão pelo estado de São Paulo. E já tinha tido antes, um pouco antes, a convocação para a Seleção Brasileira Infanto-Juvenil. Eles disputaram um campeonato sul-americano na Argentina, ganharam o direito de jogar o Mundial. Aliás, o Brasil sempre jogou, né? Não tinha dificuldades aqui na América do Sul. E esse Mundial seria disputado no segundo semestre. Mas ali já os atletas já eram atletas que estavam já com mais rodagem, com mais bagagem e tudo. Mas o treinador da seleção paulista, o Luiz, eu tive uma ascensão muito rápida, entendeu? De sair daqui, porque eu saí daqui um garoto gigante, magro, com um ótimo biotipo, e eu adquiri uma saúde física rápido. Então eu passei a me destacar também por isso. Ele falou, Braz, eu vou ligar para o treinador da seleção para você ir passar uma semana lá treinando. Eu falei assim, rapaz, ele falou, não, custa nada. E ele acho que já tinha me visto jogar no Campeonato Brasileiro lá, apesar de eu não ter jogado tanto, a gente revezou bastante, eu lembro até hoje. Mas eu fui para a seleção brasileira treinar como convidado. Tinham mais atletas do Banespa na época que já jogavam comigo ali e tudo. Eu nunca esperava isso. Que legal, hein? E aí eu fui, eu lembro até hoje, a gente treinava, a gente ficou 4 ou 5 meses treinando em Belo Horizonte, em Minas, na base aérea lá. E aí é uma rotina militar, treina de manhã à tarde, e à noite, à tarde para a noite, se alimenta, no outro dia levanta, treina e vai. E a gente era feliz com aquilo. Você tinha sábado à tarde e domingo de folga, só. Mas você estava na seleção brasileira, treinando com a camisa do Brasil, uniforme. Se tivesse redes sociais, hein, naquela época. E foi. Isso Pois é. E foi. E a seleção ela treinava ali com 18, 20 atletas. O técnico ia fazendo a escolha para o Campeonato Mundial. E foi indo. Aí corta daqui, corta dali, você vai ficando e vai se destacando. Mas assim, rapidamente eu já fui assumindo uma posição já de titular. E participei desse primeiro campeonato. Foi um campeonato mundial, foi na Turquia, em Istambul. Onde a gente foi campeão mundial. E eu tive o privilégio de ser eleito o melhor bloqueador desse campeonato, no campeonato mundial. Que massa, né? Que massa. Então foi uma coisa, foi muito rápido, um atrás do outro e essa evolução, mas eu vou ser sincero, eu não ficava mensurando isso. Poxa, não, eu ia conforme. Nessa época você quer jogar. Deixa a vida me Você levar. vai treinar e jogar. A gente morava dentro do clube do Banespa, aliás, foi só esse primeiro ano que eu morei dentro do clube. Depois eu passei para uma casa do juvenil que já era fora, já tinha mais liberdade, certo? Que foram os 2 anos. E aí no terceiro ano, do segundo para o terceiro, eu já virei profissional. Então foi muito rápido. Muito rápido. E nisso você não... Você tinha o quê? 18 anos? 16 para 17. 16 para 17? Já foi pro profissional? Com 17. É um fenômeno mesmo. Jesus. Fenômeno. Não, mas né, bastante atleta, porque assim, é um divisor Mas naquela de época já águas acontecia ali. isso? Já quando você se destacava, sim. O atleta tem uma questão de maturação. Alguns mais tarde, outros mais cedo. Mas normalmente, se você vai se destacando, eles vão aproveitando. Então, o que aconteceu comigo? Eu fui para esse campeonato mundial, a gente foi campeão, voltei melhor bloqueador do mundo na época. Só que eu ainda tinha que atravessar o juvenil ainda. Eu era infanto juvenil. Depois você tem o juvenil, para depois chegar no adulto. Só que eu voltei na época, mais para o final do ano, e o adulto ia começar a Superliga. Tá? E na época o treinador do Banespa era o Josenildo de Carvalho, que foi técnico também da seleção brasileira, também mestre, conhecedor de vôlei como poucos. Falou, cadê o grandão que foi melhor bloqueador do mundo? Traz para treinar com o adulto que eu estou precisando de sparring aqui, de bloqueio. Já pulou etapa. Já era. Eu perdi as minhas férias que eu ia pro sítio. A última férias que Valeu eu a tive pena, foi... né? Só que ali eu tava
vendo o Montanaro do meu lado, tava, sabe? Na verdade, a gente pegava a bola no treino, certo? Mas estava ali no meio, aquecia junto, fazia o ataque de defesa, fazia o ataque de rede, depois eles treinavam, a gente pegava a bola. No final do treino, precisava bloqueio, precisava alguma coisa, isso eu e mais alguns atletas do juvenil. Do infanto você era do o único. juvenil. Na época do juvenil, foi o Joel, grande amigo, grande jogador também, o Joel, que classificou a gente para a Olimpíada de 2000 e depois não foi, que foi, acho que, uma injustiça, mas não vem ao caso. Joel, que é um grande amigo. Gustavo, que foi, aliás, que na minha opinião, é o maior central da história do voleibol. Fantástico. Eu tive o prazer de jogar vários anos com ele. Gustavo é um ano mais velho que eu. E a gente passou para o adulto ali para fazer sparring para os jogadores mais velhos. E nisso já começa essa trajetória. Depois o Josenildo sai do Banespa, o próximo técnico que assume foi o Cebola, se eu não me engano. E eu fui novamente convocado para a seleção aí, a juvenil, para disputar o campeonato sul-americano, no Peru ou na Venezuela, se eu não lembro. Não me lembro de cabeça. E já na volta, não só eu, mas alguns atletas da minha geração e um pouco mais velhos estavam se destacando, já fomos convidados a fazer parte do elenco profissional. Ainda sendo juvenil, disputava o juvenil, mas já estava entrando ali no profissional, isso em 1994. Caramba, cara. Que foi muita onde história, eu já né? fui. Muito. Precisaria Eu de um já podcast fui de horas. 5 horas aqui. Mas E daí para frente é aquela vida, aquela rotina, você vai... São etapas diferentes porque você tem que amadurecer mais rápido. Quantos países Certo. você emendar aí na resposta? Quantos países você conheceu? Muitos, né? Muitos porque na época das seleções de base, principalmente, a Infanto nem tanto, mas a Juvenil e a seleção B, que era uma seleção montada na época para justamente pegar aí os jovens que estavam chegando e já ir preparando também para a seleção principal. Então, nessa época, a Confederação Brasileira ela fazia muito intercâmbio. Então, a gente viajava à Europa, acho que eu fui umas 3 vezes para o Japão para ficar 15 dias lá treinando e aprendendo um pouco da escola japonesa. Cidadão do mundo, né? Entendeu? A gente Puta, viaja que massa, bastante. cara, que massa. Inclusive jogou na Itália. Você jogou na Itália também? Tinha tempo de aproveitar? Não joguei. Não chegou a jogar? Não cheguei a jogar. Disputou Passei torneio muito lá. para lá, sim. E nessas viagens aí que a gente fazia muito intercâmbio, principalmente com a Itália. Sabe por que eu falei isso? Porque eu lembro que você me falou uma vez que a pizza nossa aqui é mais gostosa que a pizza da Itália. Sim, porque a gente, como eu falei, a gente viajava e passava bastante nesses países. E a Itália, também um celeiro do vôlei. Por sinal, vôlei italiano, né? eu sou apaixonado pelo vôlei italiano, daquela seleção de 90. Eles nunca foram, acho, campeões olímpicos, mas é uma seleção Sempre marcante estava entre os ali. melhores. Para mim, Liga da Mundial, Itália, eles ganharam Liga vários. Mundial ganharam várias ali, vários atletas que a gente admirava muito na época. Você chegou à principal seleção brasileira? Cheguei, sim, um pouco mais para frente. Novo também. Mas, infelizmente, não consegui dar sequência na seleção principal. Muita concorrência e também eu acabei tendo uma lesão muito grave no tornozelo, onde eu fiquei ali, acho que eu operei o tornozelo, fiquei 6 meses parado, a recuperação foi ruim. Na época que eu estava ali, que foi a troca de ciclo, saiu o Zé Roberto depois da Olimpíada de 96, 97 entrou o Radamés Latari, que hoje é o presidente da Confederação Brasileira. Então ali ele estava fazendo a renovação, eu fui convocado em 97, 98, fiz parte do grupo que disputou a Liga Mundial de 97 e 98, mas não consegui dar muita sequência ali. E o esporte é isso. E depois foram aparecendo ali, foi aparecendo bastante gente e com méritos foram formando a seleção. Depois o Bernardo assume e aí é aquela história do vôlei que todo mundo conhece. Ele né? é o maior de todos? O Bernardinho? Cara, eu sou suspeito para falar porque Zé eu trabalhei Roberto com o Zé também. Roberto. Zé Roberto Zé Roberto foi meu técnico em 96, 97 ganhou nos no dois, Banespa. né? Ganhou no feminino e no cara masculino. também é E assim, o Zé foi um cara que me deu a primeira oportunidade para valer ali no adulto. Quando eu entro em 94 e 95 com o Cebola, a gente jogava bastante, não só eu, como todo mundo que estava entrando ali. Mas quando o Zé chega em 96, vindo da Olimpíada, a gente olha assim e fala, caramba, o cara é meu técnico agora. E aí de Lambu já vem o Marcelo Negrão para jogar no nosso time. O Nauber já jogava, só que o Nauber estava começando ali, o Nauber já era uma referência para a gente.
Mas aí você tem um time ali com Marcelo Negrão, com o Nauber, com o Leandro, levantador de Jogos Olímpicos, sabe? E a molecada chegando, e o Zé que me deu a primeira oportunidade, assim, nós fomos até a final. Esse ano a gente disputou a final da Superliga. Apesar de ser um time forte, tinham times mais fortes na nossa frente, principalmente o time que foi campeão, que foi o time de Suzano na época, que tinha uma constelação. Mas a gente chegou na final, eu joguei bastante esse campeonato, joguei em posições diferentes, coisas que eu não tinha jogado, eu sempre fui central e joguei também de oposto, que o Zé, com a visão tática dele ali, ele conseguiu encaixar algumas posições ali. Pensa você jogar num time de oposto tendo Marcelo Negrão no time. Nossa. Certo? Que para mim foi o maior oposto da história do voleibol brasileiro. E só que o Zé fez algumas adaptações ali, nós chegamos na final, perdemos para Suzano, mas e aí eu fui convocado para a seleção no ano de 97, no outro ano. Não só eu, foi o Gustavo também, que aproveitou a chance dele e virou esse jogador aí que dispensa comentários, e alguns outros. Então, essa progressão, voltando ao assunto, Bernardo e Zé, Os dois são... 50-50. Os dois não são tem muito como bons. falar Né? porque eu conheço o Bernardo também, através do Bruno, que eu joguei com o Bruninho na Unisul em Florianópolis, e o Bernardo frequentava muito ali, ele é muito amigo do Renan, o Renan na época era o diretor da equipe, e é um cara assim que, vou falar o quê? Tem que falar. Entendeu? Os números, a história Isso, fala. Né? Então, todo mundo faz essa pergunta, pode ter algum atleta que tenha preferência pessoal, mas na minha opinião, você analisando friamente, os dois se equiparam muito ali por títulos e não só títulos. Pelos trabalhos. Pelos trabalhos Competência, e realmente, de pela cada um. longevidade que eles estão aí. E entra aqui, o Renan agora fez um trabalho bacana na seleção, mas o Bernardo já voltou. E o Zé está na seleção feminina faz quantos muito anos? tempo. Certo? E descobrindo talentos ali. Já tem 2 E medalhas já- de ouro com a feminina, 1 com a masculina, 3 medalhas de ouro. É um Dispensa mito, né? comentários. Então, só não vou ficar em cima. Aliás, vou ficar em cima do muro, mas a minha oportunidade de trabalho foi com o Zé Roberto. Então, tenho um carinho enorme assim e uma admiração muito grande. E pelo Bernardo também é difícil falar. Vou falar uma história para vocês aqui. Eu fiz educação física depois que eu parei de jogar e eu fiz um trabalho voltado, logicamente, para o voleibol, meu trabalho de conclusão de curso, a respeito do desenvolvimento do voleibol no Brasil, das categorias de base, como o voleibol brasileiro, porque o voleibol brasileiro até um tempo atrás ele era, nas categorias de base não tinha para ninguém. Imbatível. Imbatível. Tá? Hoje acho que os Tá mais outros nivelado. chegaram, a gente deu uma estacionada. Mas enfim, então tudo isso. E aí eu fiz meu trabalho em cima disso, em cima de uma outra situação que nós temos 3 atletas, ou são 2, não, desculpa, são 2. O Nauber e o Leandro Vissotto, eu tive o prazer de jogar com os dois, eles foram os únicos atletas no mundo a ser campeão infanto-juvenil, juvenil e adulto, campeões mundiais. Caramba. Então eu coloquei isso no trabalho, conversei com eles me abasteceram ali de informações, tudo. E aí eu peguei assim para complementar essa história a palavra de alguns técnicos expoentes aqui no Brasil de categoria de base também, que foram meus técnicos que eu trabalhei, e o Bernardo também. Então eu falei, Bruninho, manda um contato do seu pai aí que eu preciso falar com ele, né? Mas meio assim, porque você imagina, o cara é ocupado, o cara falou, cara, eu vou mandar um e-mail para ele. Na época não tinha WhatsApp, vou mandar um e-mail para ele. Se ele responder, eu estou no lucro e tal. Eu falei com o Bruno falou, Braz, está aqui o telefone do meu pai, e-mail. Ele falou, a hora que você quiser. Eu falei, eu não vou ligar, vou mandar um e-mail, né? E mandei para todos, porque eram as mesmas perguntas. Eu mandei, se eu não me engano, umas 8, 9 horas da noite. De madrugada estava respondido já. No meu... Isso mostra um pouco da personalidade do Bernardinho. Exatamente. Atender todos. Boa sorte, se precisar mais alguma coisa, me avisa. Que legal. Então, é aquela pessoa que é muito predestinada e os trabalhos falam por si, porque ninguém chega num patamar Porque é perseverante, desse. trabalha muito, né? Sim, não é sim, só o dom, sim. né? O Bernardinho é um exemplo de um cara Todos que eles. trabalha muito. Thiago fala Eu assim, vi um podcast do Bernardinho que ele diz o seguinte: o que ele via mais no atleta? A vontade de vencer. Olha que legal. Nem tanto a O qualidade. talento, mas Porque o cara, quando tem vontade,
ele se desenvolve. Sem dúvida. E ele citou o escadinha, hein? Ele citou o escadinha. Cara, o Escadinha é um amigo, a gente jogou muito junto ali também no Banespa. E ele é uma história de vida. Assim, porque ele tinha tudo para dar aí pro lado errado. E eu acho, a chance que deram para ele falou, eu vou abraçar isso aqui. Ele brincava com a gente igual um prato de comida. Entendeu? Ele passava isso nos jogos. Ele brincava com a gente. Ele passava isso pra gente e nos treinos, cara, muitas vezes, 8 horas, 8 e meia da manhã, 9 horas, você dá peixinho numa quadra de vôlei ali, treinar e pra lá e pra cá, é muito agradável. E ele já é um atleta consagrado, atuando como líder. Mas ele mais no começo ali. Logo quando lançou, quando lançou o Libra, acho que foi em 97, nesse 98, 99, Então, 2000, mas ele já famoso, ele tinha a mesma disposição. Não muda isso. Não mudou, cara. Não muda. Se ele vier jogar uma pelada aqui, ele vai jogar do mesmo jeito. É isso que a gente ficava impressionado. Ele é um exemplo assim de atleta que, olha, ele como líbero, eu posso colocar ele pra mim, tá? Opinião pessoal, entre os 5 maiores jogadores de vôlei do mundo. Que legal. Tá? Porque por toda a história dele de superação, porque assim, é muito fácil a gente falar, eu tenho que querer mais que os outros quando a gente vira atleta. E eu pego muitos alunos agora, começando e sabe, eu preciso treinar mais que todo mundo, eu preciso... Não é só isso que faz um atleta. Porque eu vi muita gente treinar muito, suar sangue dentro de uma quadra e talvez não atingir, e nem por questão técnica ou por questão tática, é porque o esporte ele reserva muitas coisas que vão além dessa situação. Você tem que estar na hora certa, no lugar certo. Falando em futebol, isso então hoje é... Perfeito. Entendeu? E o vôlei também. Então eu vi grandes atletas e você treina ali, tem hora que você está bem, tem hora que você não está. O atleta ele é movido muito à confiança, certo? Isso em todos os esportes. Eu tô vendo com o Yuri Alberto no Corinthians. O atleta é movido sabe jogar, mas não muito consegue acertar nada. A confiança, não desaprendeu a jogar. Não desaprendeu, mas o psicológico... E é profissional. Então você imagina essa situação com atletas ali começando e aí tem uma citação que foi numa conversa assim de jantar depois de jogo, de uma resenha entre atletas. Eu não lembro, não vou dar o crédito assim, mas eu tenho quase certeza que foi o Nauber que falou. Ele falou, os melhores atletas são aqueles que conseguem reproduzir no jogo o que fazem no treino. Porque se você for em treino de qualquer esporte, basquete, vôlei, handebol, um coletivo, que não tem juiz, não tem pressão, você está ali... Você vai ver a maioria jogando... Isso falando em alto nível, tá? Você vai ver a maioria jogando muito bem. Cara, a gente brincava que os coletivos, os treinos coletivos, quando o time está em forma, se preparando para a final de campeonato, era mais pauleira que o próprio jogo. Era um negócio assim que quase beirando a perfeição. Só que a hora que entra o jogo, a torcida, a pressão, o juiz, então, hoje os esportes investem muito na parte psicológica. O vôlei sempre teve esse lado, tá? E fazendo uma citação, eu tive o prazer de trabalhar com a doutora Anaí Couto, que foi muito tempo psicóloga do São Paulo, nossa lá no Banespa, psicóloga do São Paulo Futebol Clube, e agora... saiu agora. Foi para o Corinthians. Ela saiu esse ano. E pode ter certeza que é uma pessoa que vivencia ali, vai ajudar muito. Essa parte é fundamental. Então, voltando isso, porque talento, o nosso país ele tem para várias modalidades. Desenvolvimento do trabalho. A gente ainda tem gente que sabe desenvolver o trabalho e formar atletas. Mas aí a gente entra na questão, por que os Estados Unidos são uma potência? Porque as crianças lá já aprendem desde pequeno. Sim. As universidades trabalham muito. Exatamente. Eles têm uma situação de não ter tanta pressão quanto, de repente, um país como o nosso, quando vai para as Olimpíadas. Certo? Então, o esporte funciona mais ou menos assim. E a gente é forjado nisso. E aí, os atletas têm fases, os atletas são seres humanos. Tem hora que vai render, tem hora que não vai. O físico, hoje, eu acho que ele é
predominante na maioria dos esportes. Antigamente não era tanto assim. Eu vejo o voleibol, o pouco que eu vejo hoje, eu fico impressionado demais. Com a evolução física. A molecada, daqui a pouco, vão ter que pensar em aumentar a rede. Entendeu? É verdade. Então, é toda essa situação de trajetória que eu tive a oportunidade de, por 17 anos, viver essa rotina. Só que assim, Cid, falando para você, sabe como é que você termina? Às vezes não é nem o físico, às vezes a cabeça também, certo? E eu me aposentei relativamente cedo, com 34 anos por aí, 35. Você acorda de manhã, treina. Sai do treino, vai para fisioterapia. Almoça, volta para fisioterapia. À tarde, à noite, você treina de novo. Sai, se você não vai para fisioterapia, os atletas já têm todos os aparelhos em casa já. E o fisioterapeuta dá uma passada, entendeu? Toma um anti-inflamatório, dorme no outro dia a mesma rotina. Ou seja, então, esporte isso vai ficando... é saúde entre aspas, não. né? Esporte Competitivo competição, não, alto competitivo nível, não alto tem. nível saúde. não é. Não é sinônimo de saúde. Não, Isso aí eu posso... com certeza. Eu posso garantir. Pô, vamos fazer um Brás volume 2 aí, pô. Tem que ter um Brás Volume 2, até porque a gente sai daqui e já vai pro nosso programa de rádio. Não para, rapaz. Esse Júnior Thiago Caldeira não para. Eu gostaria de fazer muito mais perguntas, mas não vai ser só essa vez, não. O Brás vai retornar, porque é uma pessoa, é um símbolo da nossa cidade. Hoje, trabalhando, né, com esporte, sendo professor, personal trainer, é uma pessoa muito querida. E só te agradeço, cara, por ter participado conosco, a gentileza com que me atendeu. Foram anos, né, que a gente... Há muitos anos que eu não falo com o Brás. Eu lembro do Conexão Esporte, lá na Prudente AM. Sim. Participamos de um evento no Sesc, também do Nauber. O Nauber estava. Depois eu nunca mais vi o Brás. E me atendeu, como sempre, com muita educação. Cara, só te agradeço. Muito obrigado. Olha, e parabéns valeu, pela Brás. tua história, cara. Tamo junto, irmão. Parabéns pela tua história. Eu fico à disposição, e só para finalizar aqui, eu sou prudentinho de coração, eu realizei o meu sonho quando a gente teve aquele projeto do vôlei aqui passado aí, que a gente conseguiu trazer bastante gente, próprios atletas aqui da cidade para jogar um campeonato de divisão especial, tudo, mas fico um pouco triste com a situação do nosso esporte aqui, já de algum tempo para cá, porque a gente sempre torce. Hoje eu sou um torcedor. Aliás, um torcedor feliz hoje, assim como você, né? Não como o Cid. Copa do Brasil, Supercopa do Brasil. Ô, gente, tô indo embora, tá? Um abraço pra vocês. Estou sempre à disposição, é sempre um prazer a resenha com vocês. Nós sabemos o quanto você se entregou naquele projeto, jogando, treinando, participando, buscando patrocínio. Você foi o time. Foi loucura. Né? A gente pode, inclusive, fazer um programa para falar disso, se você quiser, claro. Claro, né? com Pra certeza. gente falar, Eu acho que é tô à legal. A gente disposição. vai conversar muito ainda sobre voleibol, sobre esporte. E espero que não se encerre aqui o nosso bate-papo. Eu fico à disposição. Muito obrigado. Sucesso aí no Sem Obrigado. Padrão para vocês. Obrigado. E Tamo junto. grande Valeu. abraço a todos. Espero que tenham gostado. Essa foi a 5ª edição do podcast Valeu, Sem Gordito. Padrão. Se inscrevam, compartilhem, curtam, espalha pra galera. Valeu, Tchau, Gordito. beijo, até Até a próxima. a próxima, se Deus quiser. Valeu, gente. Tchau. Fiquem com Deus.